Dando continuidade, a gente vai tratar agora de fluidos em repouso. Vamos imaginar essa figura aqui, né? A gente tem uma espécie de reservatório. Dentro desse reservatório tem água, né? Essa parte aqui é azul. Há aqui a interface entre a água e o ar. Aqui, essa parte aqui branca é onde está o ar e aqui onde está a água. Certo? Vamos imaginar que dentro dessa água eu tenho um cilindro aqui, ó, imaginário, certo? Que dentro dele contém água, né? Essa água ela vai estar em equilíbrio estático com a água de fora, né? Ou seja, não vai estar nem subindo e descendo, vai estar ali parado, vai estar boiando ali parado, tal. Tudo bem. Então, esse cilindro imaginário ele não vai estar se movendo, ele vai estar aqui paradinho. Essa superfície aqui superior, ela tem uma certa área, né, eu vou chamar de área 1. Ela está a uma profundidade que eu chamei de Y1. Essa superfície bem aqui, ó, eu vou chamar de superfície inferior, ela possui uma área, que eu vou chamar de A2, né, e ela está a uma profundidade, que eu estou chamando aqui de Y2. Bem, eu estou tomando como sendo o meu ponto de referência, a origem aqui da altura, esse ponto bem aqui que é a interferência, a interface, né, entre o ar e a água. Né? Essa altura aqui é a altura Y0. Esse meu eixo Y, os valores positivos dele estão para cima. Né? Vão aumentando com a altitude, os valores em Y. E aqui, afundando, eu vou tendo os valores negativos de Y, né? Eu vou tendo a profundidade. Né? Ok. Então vamos imaginar essa situação aqui, que eu tenho um cilindro cheio de água que está aqui boiando. As forças que atuam nesse cilindro são as seguintes. Eu tenho o próprio peso da água aqui desse cilindro, apontando para baixo. Deixa eu tentar desenhar aqui. Caneta. Eu tenho a força peso, apontando aqui para baixo, certo? Eu tenho também uma força F1, que vai ser a força devido a essa quantidade de água bem aqui em cima, certo? Essa força F1 vai apontar aqui para baixo, certo? Deixa eu alterar outra cor aqui. Aqui era a minha força peso, certo? E eu também tenho outra força atuando, que é a força que vem aqui, ó, dessa água aqui de baixo, empurrando essa superfície aqui para cima, que é a força que eu vou chamar de F2. Tá feio assim, pessoal, porque eu estou usando o mouse, certo? Eu esqueci de configurar a mesinha, então eu estou usando o mouse. Então é o seguinte, eu tenho essas três forças e eu quero fazer o somatório das forças que atuam nesse cilindro. Né? Como esse cilindro não está se movendo, então essas forças elas vão estar em equilíbrio. Né? Então eu vou fazer o somatório das forças na direção Y, eu vou ter uma força para cima e duas forças para baixo. A força para cima é o meu F2, certo? E o meu F2 vai ser igual às duas forças para baixo, que é o F1 mais a força peso, que é a massa dessa água aqui dentro do cilindro, vezes a gravidade. Né? Só que, como eu falei, não vai fazer tanto sentido a gente trabalhar com a questão de força e com a questão de massa. É melhor trabalhar com a questão de densidade ligada à massa e a questão de pressão ligada à força. Então a gente vai fazer umas mudanças. Por exemplo, essa minha força 2, ela vai ser a pressão 2 vezes a área aqui da parte inferior do cilindro.
Essa minha força 1, ela vai ser a pressão 1 vezes a áreazinha aqui, ó, dessa minha superfície aqui superior, certo? Já a massa, ela vai ter, eu vou tentar converter a massa para densidade, a massa vai ser igual a densidade vezes o volume, sendo que o volume desse cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Mas a altura dele vai ser da diferença entre essas profundidades, y1 e y2. Então, substituindo tudo isso nessa expressão aqui, ó, força 2 igual a força 1 mais massa vezes gravidade, a gente tem essa expressão aqui. Ó. Força 2 vira pressão 2 vezes a área. Força 1 vira pressão 1 vezes a área. A minha força-peso, essa massa, vai virar densidade, área, vezes a altura. A gravidade estava aqui, continua. Essa área aqui no cilindro, a área da superfície superior, é exatamente igual à área da superfície inferior. Então, todas essas áreas aqui, ó, todos esses A's maiúsculos, são iguais. Então, eu posso dividir esse, né? Posso dividir esses outros aqui por esse aqui. Ó. Pego esse aqui, está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Vou dividir aqui e vou obter essa expressão aqui, ó, que é pressão 2, ou seja, a pressão aqui embaixo vai ser igual a pressão 1, ou seja, a pressão aqui em cima, mais a densidade do líquido, que está aqui, vezes a gravidade, vezes a altura, né, do meu cilindro imaginário. Essa expressãozinha aqui, né, ela pode ser tanto utilizada quando eu estiver tratando de profundidade, ou seja, algo abaixo do nível do mar, ou quando eu estiver tratando de alguma altitude, ou seja, algo acima do nível do mar. Eu subir uma montanha, eu vou estar tratando com altitude. Então, eu utilizo essa equação. Se estiver mergulhando, estiver num submarino e ele estiver submergindo, eu posso utilizar essa expressão também sem problema algum. Basta que eu faça a devida substituição dos valores aqui e eu vou encontrar os resultados. Mas o interessante dela é verificar que a pressão ela vai aumentar quanto maior for a profundidade que eu tiver. A pressão ela vai diminuir quanto maior for a altitude que eu estiver. Quanto mais alto eu estou, mais o ar rarefeito. Então, tem essas questões aqui da pressão, né? Então, vamos tratar agora desse exemplo aqui, para explicar melhor a questão de altitude e questão de profundidade. Vamos imaginar o seguinte, né? Eu tenho aqui um recipiente, essa parte azul aqui é um líquido, essa parte branca aqui é o ar. A origem do meu eixo y, né, o meu y igual a zero, está aqui na interface entre o ar e o líquido. Tudo que estiver acima aqui, voltando para cima, vai ser positivo em y, né, vai ser altitude. Tudo que estiver para baixo vai ser negativo em y e vai ser a profundidade. Eu quero saber a pressão num ponto P aqui, nesse nível 2 aqui. Uma certa profundidade H. Quero saber isso. Então, vamos utilizar essa equação aqui. Ó, P2 igual a P1 mais ρ, gravidade, variação da altura. Nesse caso aqui, a minha pressão 1, que é essa pressão aqui em cima, vai ser esse P0. Esse P0 é a pressão atmosférica, ou seja, a pressão da atmosfera no nível do mar. Então, esse P1 aqui eu vou substituir por P0, pressão atmosférica. A minha altura y1 vai ser a altura aqui da interface, ou seja, vai ser y1 igual a zero. Então, esse y1 aqui, ó, vou botar ele como sendo zero. Esse ponto P está na profundidade H, ou seja, essa profundidade aqui, y2, vai ser menos H, porque eu estou descendo aqui, ó, H, e tudo que está aqui para baixo de y, a partir desse ponto, ele é negativo. Então, meu y2 vai ser igual a menos H. Então, aqui eu tenho 0, menos H. Menos com menos dá mais. Então, fica aqui, ó, mais H. O meu P2, ou seja, a pressão aqui embaixo, eu vou chamar de P, que é justamente a pressão que eu quero descobrir. Então, esse P2 vai virar P. Então, eu vou ter que
pressão aqui embaixo, é igual à pressão atmosférica, ou seja, a pressão aqui da atmosfera na parte de cima, mais ρ, que é a densidade do líquido, G, que é a gravidade, vezes H, que é a profundidade. Então, a pressão aqui nessa profundidade vai ser igual à pressão atmosférica mais ρGH. Perceba, quanto mais denso for o líquido, maior vai ser a pressão aqui. Quanto menos denso for o líquido, menor vai ser a pressão aqui. Esse ponto. Antes de passar, é bom lembrar, a pressão em um ponto do fluido em equilíbrio estático depende da profundidade do ponto, mas não da dimensão horizontal do fluido ou do recipiente. O que isso quer dizer? Não importa se eu estou num mar que tem 2 quilômetros de comprimento, certo? Ou se eu estou num tubo que tem 1 metro de comprimento. Se eu estiver a profundidade de 5 metros, tanto no mar como no tubo, eu estarei sob a ação da mesma pressão. Olha de novo a fórmula. A fórmula aqui que eu estou mostrando só depende da altura, não depende da área, não depende disso. Ele depende da altura, ou seja, depende da profundidade que eu estiver. Não depende de nada de área, nada lateral. A área ela já foi eliminada anteriormente, certo? Então eu só dependo da profundidade. Tanto faz se eu estou num tubo de 1 metro de largura a 5 metros de profundidade ou se eu estou num mar de 2 km a 5 metros de profundidade. A pressão vai ser a mesma. Por quê? Porque a pressão tem a ver com a coluna de água que está em cima desse ponto. Se a coluna de água que está acima desse ponto no mar ou desse ponto no tubo tiver exatamente a mesma altura e for exatamente do mesmo material, vai ter a mesma densidade, então as pressões serão as mesmas. Certo? Então vamos analisar como funciona aqui determinados equipamentos. Né? Um barômetro, por exemplo. Vamos supor que esse líquido aqui seja um mercúrio, certo? Eu peguei esse tubo aqui, enchi ele de mercúrio e virei aqui nesse pote. Parte do líquido deu uma descida e preencheu isso aqui e parou. Mas parou por quê? Perceba, essa curvinha aqui, ela é uma curva, está fechada, que não, o que está aqui não sai aqui para fora. Então, aqui eu vou ter o que? Basicamente vapor de mercúrio, bem pouquinha coisa. Então, a minha pressão aqui vai quase a zero, vai bem próximo de zero. E a pressão aqui, nessa interface entre o mercúrio e o ar, é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica vai ser maior do que essa pressão aqui. Então, não vai deixar com que esse líquido de mercúrio comece a escoar. Então, ele vai parar aqui. Então, aqui, eu vou ter uma coluna de mercúrio. A diferença entre esse nível 1 aqui, essa alturazinha 1 aqui, e esse nível 2 vai me dar essa alturazinha H. Eu poderia pegar um outro barômetro até mais elaborado, mais bonitinho, mais cheio de curvas, mais cheio de formas, mas a diferença entre as alturas continuaria sendo a mesma. Aqui, dentro desse tubo, continuaria tendo pressão bem próxima de zero, esse pedaçozinho aqui de vapor. E aqui continuaria sendo a pressão atmosférica. Não importa a forma do meu objeto, né? Ele não vai depender das dimensões horizontais do fluido. Vai depender somente da altura entre os níveis, certo? Então, tanto faz se eu estou com esse tubo de ensaio ou se eu estou com essa estrutura toda irregular, não importa. A pressão, o cálculo da pressão vai ser basicamente do mesmo jeito. Então, se eu utilizar essa fórmula aqui, que eu já tinha mostrado antes, a pressão no nível 2 vai ser igual à pressão no nível 1, mais a densidade do fluido, vezes a gravidade, vezes a diferença entre os níveis, né? Ou seja, a altura. Se eu utilizo esse exemplo aqui, chamo altura 1 de 0, ou seja, eu botei essa aqui na minha altura 1. Eu falei que aqui começa meu eixo Y, chamei de 0.
A pressão 1, que é a pressão aqui, ó, é a pressão atmosférica, então é o meu P0. A altura 2 é essa bem aqui, ó, ou seja, chamei ela de H, certo? E a pressão 2 é a pressão aqui dentro do tubo no nível 2, ou seja, 0. Se eu faço essa substituição nessa fórmula, eu vou ter isso aqui, ó. P2 é 0, P1 é a pressão atmosférica, ρ, meu fluido não mudou de densidade, continua sendo a mesma, gravidade também, Y1, que é aqui embaixo, é 0, menos Y2, sendo que meu Y2 é aqui em cima, é o H. E essa quantidade aqui vai ficar negativa, eu pego ela, passo para o outro lado, e eu vou ter aqui a pressão atmosférica vai ser ρgH. Certo? Para uma dada pressão, a altura H da coluna do mercúrio não depende da área da seção reta. Não importa se ela vai ser assim ou se ela vai ser só um tamanhozinho assim pequeno. Né? Tudo o que importa é a distância vertical H entre os níveis do mercúrio. Tudo que vai depender vai ser essa distância aqui, ó, entre os níveis. Como está aqui expresso na minha expressão. Outro instrumento também que a gente pode usar para poder medir pressão é o manômetro de tubo aberto. Né? Ele consiste de um tanque, né, que está ligado a um tubo em forma de U, onde uma das extremidades dele está aberta. Esse manômetro ele é utilizado para poder medir a pressão de um determinado gás. Né? Eu boto um líquido aqui, dentro desse tubo, em U. Esse líquido, eu vou ter dois níveis aqui, né, de altura. Essa parte aqui, onde está aberta a pressão aqui, é a pressão atmosférica. Eu tenho esse nível. Esse líquido vai descendo aqui. Quando chega aqui, ó, nessa interface, eu tenho uma outra pressão que é diferente dessa e que é diferente dessa. Essa outra pressão vai ser a pressão desse nível 2. Onde vai manter aqui essa alturazinha aqui após a curvazinha do U. Eu vou necessitar de calcular essa altura aqui, ó, essa diferença entre o nível 1 e o nível 2. E aqui dentro eu tenho um gás. Né? Eu calculo a pressão do gás por meio dessa expressão. Como? Utilizando novamente essa expressão, onde a minha altura Y1, que é essa aqui em cima, eu vou chamar de 0. A minha altura Y2, que vai ser essa aqui, ó, eu vou chamar de menos H, vai ser essa diferença, né, entre um e outro. A pressão aqui em cima é o meu P0, ou seja, P1 vai ser igual a P0. A pressão aqui embaixo, ó, que seria o meu P2, eu vou chamar de P. Certo? Faço suas substituições, eu tenho isso aqui, ó. P2, a pressão aqui no nível 2, ou P, que é a pressão no nível 2, é igual a P0, que é a pressão atmosférica lá no nível 1, mais ρgH. Aqui a altura é 0, aqui a altura é H. No caso, é menos H, que quando menos com menos fica mais, fica H. Certo? Então, se eu pego essa quantidade aqui e faço um rearranjo, eu pego essa pressão atmosférica, passo para o outro lado, vai ficar que a pressão no nível 2 menos a pressão no nível 1 vai ser igual a ρgH. Essa diferença entre a pressão no nível 2 e no nível 1 é o que a gente chama de pressão manométrica do gás que está aqui dentro do tanque. Então, essa pressão aqui está relacionada a ρ, que é a densidade do meu líquido, G, que é a gravidade, e H, que é a diferença entre esses níveis aqui. Diferença vertical, a distância entre esses níveis. Certo? Então, essa aqui é o que a gente chama de densidade manométrica, ou seja, densidade do gás aqui dentro do tanque.